Depois de ver esses talentos, a gente se sente até intimidado subir esse degrauzinho aqui, né? Que Jesus nos abençoe. Mais uma noite, mais um dia, porque ontem à noite eu estava em outra, mais uma manhã que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, né? E que é sempre uma manhã de luz. Eu observava ali na hora que antes de começar a palestra, aqueles 3 personagens, que são os 3 servos da parábola, né? Sugere ser os 3 servos da parábola. E 2 deles estão muito felizes. Vocês estão notando que um está com uma moedinha no final? Cada um recebeu aquela quantia, né? E cada um provavelmente estava observando, uns felizes, outro mais assim pensativo. Isso que me sugeriu esta imagem. E eu também, quando criança, me reportou quando eu lembrava que eu fiquei me perguntando por que eu morava numa casa tão grande, tinha um pessoal que morava do lado, que era chamado os meeiros antigamente, numa casinha simples. Aí eu vi aquela diferença, mas como criança eu não prestava atenção naquilo. E outro dia uma amiga minha, ela fez um comentário, ela disse assim: quando criança eu não entendia porque tantos ganhavam brinquedos tão diferentes dos meus. Os meus eram tão simples. Eu e minhas irmãs ganhavam umas bonequinhas simples. E ela respondeu a mesma coisa que eu na época. Eu disse assim: quando eu conheci a doutrina espírita, ficou mais fácil eu entender essas diferenças, né? Entrou no meu entendimento, no meu coração, e ela narrou que para ela também foi a mesma coisa. Refletindo sobre a parábola dos talentos, nós nos baseamos na reflexão do livro Parábolas do Amor, de Jorge Elahá, quando ele descreve essa parábola numa linguagem bem simples, que nos traz as respostas desses questionamentos que eu e minha amiga também sentimos quando nós olhamos a diferença. Quem de nós não já perguntou por que tantos têm e outros não? E Jesus, em Mateus, no capítulo 25, no versículo 13, ele termina de contar a parábola das 10 virgens, dizendo assim: vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora. E em seguida ele inicia essa parábola, ele começa a narrar a parábola dos talentos, em Mateus 24, dizendo assim, que ele começa esse versículo assim: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. E continua: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E a cada um conforme sua própria capacidade. E então partiu. Então vamos nos atentar que ele diz que ele deu a cada um conforme a sua própria capacidade. E nesta parábola, Jesus nos convida a raciocinar, a refletir sobre o sentido de negociar, sobre o talento enterrado e também os talentos multiplicados. Então, aquele que recebeu 5 talentos, saiu imediatamente, negociou e ganhou mais 5. Assim foi com o que ganhou 2. Mas aquele que ganhou 1, ele correu imediatamente, pegou aquela moedinha, conforme vimos aí, e enterrou com medo de perder ou de ser roubado. E então a parábola segue assim. Jesus conta: depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo aquele que lhe dará, todo aquele que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, do 14 ao 30, está descrita esta passagem. Então, a parábola dos talentos, ela pode ser entendida assim, como qualquer tipo de riqueza, material ou espiritual. Tudo que Deus nos concede e nós multiplicamos do que recebemos em dobro, pode ser considerado talento. E eu vou continuar, gente, eu vou tomando água, porque eu estou com a minha garganta muito... Ao longo do tempo, essa palavra talento, ela perdeu o sentido original. Na época de Jesus, era um dinheiro, era uma moeda forte. Então, quem tinha um talento já corria a multiplicar. Só que aqui nós vamos nos referir aos recursos espirituais e às capacidades individuais. Hoje nós vamos falar sobre isso. Na época de Jesus, essa moeda, sendo uma moeda muito forte, quem tinha um talento era equivalente a ter 60 minas. Uma mina era equivalente a 100 dracmas. Então, quem tinha um talento podia ser considerado, tinha muita coisa também, porque era um dinheiro muito forte da época, né? Bom, como nós estamos nos referindo aos recursos que Deus nos deu, nós vamos falar assim, que para Deus deu 5 talentos. Uma família maravilhosa, riqueza material, condição de ter estudo, condição de ter um trabalho maravilhoso e saúde. Quando a gente pensa assim, fala, nossa, esse nasceu com muitos talentos, né? Queria eu ter nascido, né? Com tanto talento. E essa pessoa, ela pegou tudo isso, ela multiplicou. Por exemplo, ela montou uma empresa com essas capacidades, com esses recursos, empregou muita gente, deu condições melhores para o seu país, para o seu estado, para o seu país, etc. E para outro ele deu 2 talentos. Não deu riqueza, deu um amor da sua vida e ele deu uma família maravilhosa. E com isso, o que ele fez? Ele conseguiu, com esse amor, com essa família, que os seus filhos também tivessem famílias, construíssem famílias felizes e equilibradas. Então ele também multiplicou os talentos. Eu só vou pedir vocês desculpa pela tosse, viu? Então eu vou tossir, vou tomar água. Então, como eu disse, aquele que já tinha riqueza, família, tudo, ele recebeu também o conhecimento espiritual, o conhecimento da doutrina. E com isso ele conseguiu fazer muito mais do que ele já tinha feito. Então o talento, ele pode ser considerado muita coisa. Ele pode ser considerado beleza, riqueza, capacidade intelectual, saúde mental. Tudo isso não pode ser virtudes, porque as virtudes, elas precisam ser conquistadas. Elas não chegam gratuitamente para nós.
Mas nós podemos conquistar as virtudes. Deus nos oferece inúmeras ocasiões para isso. Quanto que nós temos de ocasião para desenvolver as virtudes dentro de casa, no trabalho, com nossos amigos, dentro da casa espírita. Então nós temos inúmeras, são oferecidas inúmeras ocasiões para que isso aconteça. E nós vamos ver na parábola, prestar atenção que Jesus diz que aquele Senhor, ele deu a cada um conforme sua própria capacidade, ou seja, ele foi justo. Aquele que tinha maior condição recebeu 5 talentos. Aquele que tinha uma capacidade média recebeu 2 talentos. Aquele que não tinha muito recebeu 1. Mas cada um conforme a sua capacidade. Então ele foi justo, e isso não tem a ver só com a nossa evolução, mas com a nossa capacidade de trabalhar o que nos foi dado conforme as ferramentas que nos foram dadas. Então é conforme as habilidades, as funcionalidades de cada um. Por exemplo, um artista, as habilidades, o talento dele está naquela área. Aquele outro tem uma habilidade maior, o talento dele está no mundo dos negócios. Então ali está o talento dele, aí para ele desenvolver a funcionalidade ou a habilidade dele. Tem uma frase, tem um pensamento que a gente ouve muito quando diz: é melhor ser um excelente mecânico do que um péssimo médico. Às vezes o talento daquela pessoa está naquela área, né? E se nós considerarmos pelo ponto de vista, pela leitura material, aquele senhor, ele entregou os bens dele para cada um, e aquelas pessoas, eles aumentaram aquele bem, aquilo que foi dado para ele, ou seja, eles tiveram que negociar. Então não é só um sentido de comprar e vender. Quando é me dado algo para que eu aumente, nesse caso aqui, é preciso interagir, é preciso negociar. Não é só aquele sentido comprar e vender. Você tem que conversar, você tem que conhecer, você tem que interagir com as pessoas. E no sentido espiritual é semelhante, né? Porém, aplicado aos sentimentos, às atitudes, ao nosso tesouro, ao tesouro do relacionamento com as pessoas e com Deus. Por isso que é semelhante. A doutrina espírita, o que ela nos traz esse conhecimento? Que nós só evoluímos, nós só temos essa condição de evoluir quando nós passamos pelas experiências, quando nós estamos no meio com as pessoas, convivendo com as pessoas. Não há outra forma de evolução senão assim. Então a evolução, ela se processa através da experiência. Não é isso que nós aprendemos, que a doutrina nos trouxe isso, que é preciso, o homem é preciso conviver com outras pessoas para adquirir a experiência, para adquirir, angariar esses tesouros, para conquistar as virtudes. Sozinhos nós não evoluímos. Então, se nós pensarmos no passado, não muito longe de nós, quantas pessoas se enclausuravam dentro de conventos, dentro de instituições, por motivos, às vezes uma desilusão amorosa, N motivos, se trancafiava e dizia: o mundo é mau, então para que eu não peque, eu não vou me envolver. E se trancava, enterrando aí quantos talentos. Quantas, num passado também não muito distante, quando uma família recebia um espírito com síndrome de Down, por exemplo, ficava enclausurado, longe da sociedade, ali, com tantos talentos enterrados, que nós sabemos hoje que todos nós temos capacidade, temos condições de conviver todos juntos, né? Juntos e misturados, não é assim que se diz? Então, é negociando em casa, é negociando no trabalho, que nós vamos
desenvolvendo os nossos talentos, que nós vamos angariando virtudes. Então, quem negocia não se tranca. Quem negocia sai para o mundo e multiplica aquilo que lhe é dado, multiplica os seus talentos. Porque nós não estamos sozinhos. E esse é o maior desafio. É saber que a minha liberdade, ela vai até onde começa do outro. Parece uma frase bem batida que nós ouvimos, mas esse respeito, nós devemos entender que os nossos desejos, a nossa vontade, ela não pode sobrepujar do outro e nem o outro a nossa. Esse é desafiador ou não, Francisco, saber essa convivência, né? É difícil. Então, é preciso estabelecer um ponto de equilíbrio. Eu entender você, né, Will? Se você me entender, e cada um superando e ajudando um ao outro. É assim que se desenvolve, é assim que se consegue esse ponto de equilíbrio, negociando. E é preciso estabelecer acordos para uma boa convivência. Não é preciso estabelecer acordos? Então é preciso saber negociar os nossos talentos positivamente. É necessário trabalhá-los positivamente. Saulo de Tarso, às portas de Damasco, ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E ele recebe como resposta: entra na cidade e lá lhe será dito o que fazer. Ou seja, entra na cidade no convívio com outras pessoas, no convívio com os homens, com as pessoas, no dia a dia, porque ele, enquanto doutor da lei, ele cumpria tudo. Ele era perfeito, ele multiplicava, assim, ele desenvolvia os seus talentos, mas ele não se envolvia com as pessoas. A oportunidade era essa, de se envolver com as pessoas. Mas até aqui nós falamos dos talentos multiplicados, daqueles dois que receberam os talentos e multiplicaram. Mas tem aquele que recebeu um único talento e enterrou, com medo que alguém roubasse, com medo de ser castigado pelo Senhor, ele enterrou aquilo que foi dado para ele. Ele nem experimentou negociar por medo. Ele não teve aquela experiência, ele nem tentou, ele enterrou. Ele não recebeu aquela família maravilhosa, ele não recebeu dinheiro, ele não recebeu nenhum recurso daqueles outros dois primeiros. Mas ele recebeu, o talento que ele recebeu foi o conhecimento espírita. E com isso ele poderia ter feito muita coisa com esse conhecimento. Mas o que ele fez? Ele disse assim: eu não consigo lidar com isso. Nós vamos encontrar lá num poema Desiderata, dizendo assim, um dos trechos diz assim: se você se comparar aos demais, tornar-se-á vazio e amargurado, pois sempre haverá alguém superior ou inferior a você. Então ele parou com esse conhecimento que nós citamos, que a doutrina espírita nos traz o entendimento, mas ele disse: não, eu não quero nem tentar, eu sou muito imperfeito, eu não dou conta. E enterrou o talento. E quando aquele senhor chega, o que o senhor disse para aquele escravo? Aquele que não multiplicou vai perder. Dê para o outro que tem 10, aquele outro que fez mais. Então esse que enterra o talento somos nós, quando recebemos às vezes uma ferramenta para trabalhar na nossa existência. Nós pensamos assim: eu não vou fazer, porque se eu tivesse isso eu faria, mas como eu não tenho, eu não vou nem tentar. Então esse foi o grande equívoco desse servo, quando ele disse: eu não quero essa oportunidade, eu não quero nem tentar, nem vou experimentar, e enterra aquilo que foi dado para ele. Porque Deus não vai cobrar. Se eu receber um talento, Ele não vai querer que eu dê 10. É 2, é só dobrar aquilo que eu recebi.
O nosso acerto de conta vai ser sempre eu e Deus. Não vai ser outra coisa. Deus não vai exigir de mim aquilo que eu não dou conta. Nós só temos o que nós damos conta, mas é preciso nos esforçar. Então, aquele que enterra um talento é aquele que faz aquela fuga. Fugimos da responsabilidade, né? E dentro da nossa família, muitas vezes, quantas condições nós temos de desenvolver um talento? Quando uma mãe sofre uma queda, fica acamada. Outro dia eu ouvi uma senhora dizendo que ela se sentiu mal e chamou um dos filhos à noite para levar no hospital. E o filho levou. No meio da madrugada, ela não tinha quem recorrer. E o filho disse assim, quando chegou em casa de volta, falou: da próxima vez chama o SAMU que tem serviço para isso. Então ele perdeu o talento da boa convivência, assim, da tolerância, de estar ali, né, cuidando daquela mãe. Então, aquele que não tenta fazer algo que está ali à sua disposição com esforço, ele perde essa oportunidade. Nós vemos lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos, onde nós vamos encontrar qual é o verdadeiro espírita. É aquele que se esforça para melhorar as suas condições, suas más inclinações. Pode não conseguir o seu intento, mas tentar. Nós não estamos aqui tentando a cada dia, nós estamos aqui tentando nos melhorar a cada dia. Então existem muitas formas de fuga. Por vezes dizemos assim: eu não me separei, fiquei ali, aguentei. Podemos estar fisicamente, mas psicologicamente já fizemos a fuga. Às vezes a gente ouve, o meu pai, por exemplo, ele dizia para minha mãe assim: olha, cuida das meninas, porque se alguma coisa você é responsável por elas. Às vezes um dos cônjuges foge do seu papel, ou a mãe diz assim: olha, vai lá ver o que o seu filho fez. Ou o pai, às vezes ele vê, né, a menina faz alguma coisa, a moça faz alguma coisa, a mãe é a culpada. Aí a mãe, o que a mãe faz? Ela negocia muitas vezes, ela negocia com a filha, fala: olha, cuidado, então olha a responsabilidade. Ela vai lá e negocia com a filha para ter um bom comportamento, e vai com o pai e faz a mesma coisa. Não pode confiar, ou seja, ela fazendo essa negociação, o que ela acontece? Ela dobra suas competências. O que acontece? Ela dobrando, quando ela aceita essa responsabilidade, ela cresce. Ela está aceitando mais. E o que acontece? Ela está angariando, ela está juntando as virtudes para levar naquela malinha de retorno. Muitos dizem: o caixão não tem alça, mas a malinha com as virtudes nós vamos levar. Não tem jeito, essa nos acompanha, né? E sempre é hora de começar. Então, e aquele que para diante da vida, que ele nem tenta, ele fica paralisado, engessado, e perde a oportunidade de crescer, perde a oportunidade de angariar as virtudes, juntar as virtudes. Ele não conquista as virtudes, isso que eu quero dizer, não conquista. No livro Há 2000 anos atrás, a psicografia de Chico Xavier, o autor espiritual é Emmanuel, nós vamos encontrar o personagem Lívia, esposa do senador romano Públio Lentulus. A Lívia, ela entra na vida com uma cota de talento. Esse personagem, vale a pena ler esse livro, essa obra. Ela entra com uma cota de talento, e ao deixar, ela sai com uma cota dobrada de talento. Ela entra politeísta, ligada a vários deuses do Olimpo.
e ela deixa a vida monoteísta ligada apenas na mensagem de Jesus. Ela se convence da necessidade do amor, e dessa fase em diante ela sofre, ela vive aquele processo interior extraordinário de resignação diante da vida, porque a obediência, nós vemos lá no livro do Evangelho, a obediência é o consentimento da razão, e resignação é o consentimento do coração. Ela deixa de ser aquela matrona para ser irmã da sua serva, da Ana. Então, quantas virtudes essa mulher desenvolveu durante a sua existência, solidificando as suas condições espirituais. Esse é o dom da vida. Nós não estamos aqui para passar pela vida sem sofrer arranhões. Nós estamos aqui para despertar nossa consciência como espíritos imortais que somos. E para isso nós precisamos nos esforçar. Se alguém disser o contrário, que vai ser fácil, está equivocado, porque é necessário, na hora do despertamento, nós assumirmos a nossa condição de espíritos imortais, porque a vida não começa no berço e termina no túmulo. E nós somos devedores, nós temos nossos delitos. Se hoje nós somos o melhor, já dá para saber o que nós fomos, cada um se analisar, né? Então, nós estamos aqui para experimentar as provas que a vida nos pede, usando as ferramentas que nos foram oferecidas, que nos foram dadas. Saulo de Tarso, quando ele entra na vida, ele entra aquilo que diria hoje assim, hoje nós diríamos assim, um bom partido, um partidão. E ao deixar, no longo da sua existência, ele leva muitas surras, muitas pedradas e muitas surras de 39 açoites. Naquela época tinha um númerozinho certo, até esse é o castigo. E eles batiam muito nele, nas mãos e na boca, para impedir que ele trabalhasse como tecelão ou como levasse a palavra do Cristo. Então ele termina aquela existência, e quando ele chega garboso, o doutor da lei, ele tinha tudo. Para ele não seria muito fácil fazer uma fuga psicológica? Seria fácil para ele fugir da responsabilidade. Ele era um doutor da lei, ele já tinha multiplicado os talentos, ele era impecável, ele tinha multiplicado tudo que foi dado a ele, né? Ele cumpria bem as suas funções. Mas quando ele ao encontrar Jesus, ele entendeu que ele poderia e que ele deveria multiplicar os seus talentos infinitamente. Então, como Saulo, ele multiplica os talentos, enquanto como Paulo, ele se convence e ele vê que ele é um espírito imortal, ele desperta a consciência e sabia que ele podia multiplicar muito mais depois daquele encontro com Jesus, e assim ele fez, nos deixando esse legado. Quantos ensinamentos que esse apóstolo Paulo nos trouxe, e essa descrição dele está em Paulo Estevam, também uma psicografia de Chico Xavier que vale muito a pena ser estudada, para a gente compreender melhor esses espíritos que conheceram, tiveram contato com Jesus e multiplicaram seus talentos. Então, a fuga psicológica é essa. Muitas vezes dentro de casa, nós estamos aí acomodados e dizemos assim, eu fico, mas com essa pessoa não converso nunca mais, é aquela indiferença. Estamos ali segurando às vezes aquela pessoa, impedindo que ela seja feliz, que ela reconstitua, faça a vida e fica amarrado, não tendo essa consciência. Então, nós estamos nesse caso enterrando o talento da nossa convivência. E nessa lição, quais as grandes lições que podemos refletir nessa parábola dos talentos? Ele recebeu, aquele que recebeu ele recebeu 5 talentos. Então ele recebeu riqueza,
ficou mais rico. Ele recebeu a chance de estudar, também ensinou outras pessoas. Ele teve pessoas que o orientaram e aproveitou essa orientação e fez boas escolhas. Ele habitou um local próspero e também multiplicou essa prosperidade. Ele tinha espírito empreendedorismo e multiplicou os talentos. De 5 ele fez 10. 2 talentos o outro recebeu. Ele recebeu uma família maravilhosa, ele criou outra família fantástica. Ele recebeu o amor e multiplicou esse amor ao seu redor, contagiando, espalhando isso ao redor dos seus passos. O último recebeu um único talento. Ele não recebeu riqueza nem família estruturada, mas ele recebeu a doutrina espírita. Não conseguiu trabalhar esse talento e perdeu a oportunidade. Então aqui nós fazemos uma reflexão sobre nós. Nós podemos dizer aqui que nós também recebemos um talento só. Aí vai falar, nossa, mas o que eu posso fazer com esse talento? Então a gente começa a buscar nessa reflexão e ver assim, quantas pessoas ao nosso redor, ou que nós conhecemos que recebeu um único talento e fez muito, ou quantos que receberam muitos talentos e perderam a oportunidade, se comprometendo para as futuras encarnações, jogando fora, desperdiçando o tempo e aquilo que foi recebido. Porque se nós pensarmos numa pessoa que é conhecida de todas vocês aqui, provavelmente, que é o Chico Xavier. Chico Xavier, ele recebeu quantos talentos nessa encarnação como Francisco Cândido Xavier? Ele recebeu uma família estruturada e maravilhosa. E a Dona Maria João de Deus, inclusive, desencarna, deixando ele com menos de 4 anos de idade. Aí a gente sabe tudo que Chico sofreu, para quem viu um pouquinho da vida do Chico. Ele recebeu condições de estudo. Ele estudou até o 4º ano primário e teve como sua única professora a Dona Rosália, que depois se manifesta em Parnaso Além Túmulo. Foi quando ela viu naquela criança algo especial, porque ele fazia poemas, ele declamava e a professora falou, isso é coisa de mediunidade, de espiritismo. E como é que aquela criança naquelas condições falava aquilo e fazia poemas na lousa? Ele recebeu condições maravilhosas de trabalho, ele era salariado, teve inúmeras dificuldades. Ele não recebeu aquele carinho daquela família estruturada. O pai teve que espalhar os 9 filhos para serem cuidados pelos outros, até quando Dona Cidália aparece, a madrasta, e cuida com amor e carinho daquela família. Mas até então, ele não tinha recebido. Chico Xavier recebeu saúde, era doente, franzino, e a gente vê os relatos de tudo. Então ele recebeu um talento, mas quanto que ele multiplicou desse talento? Então, quando nós nos referimos aqui a Paulo de Tarso, que recebeu muito e multiplicou, nós vimos a Lívia, a esposa do senador romano, que ela poderia também estar no lugar e não multiplicar, e não fazer, e não acontecer. Nós vemos o Chico Xavier, assim nós vemos Divaldo no meio espírita, assim nós vemos Irmã Dulce e tantos outros que a gente repete, porque são referências que nós temos, mas nós temos dentro da nossa família pessoas que multiplicaram o talento. Então é necessário nós, como espíritos imortais, despertar a nossa consciência e saber assim, que nós temos tudo que nós necessitamos. E quando nós desperdiçamos, como diz a parábola, quando nós desperdiçamos,
Se nós desperdiçamos hoje, vai nos faltar amanhã. Isso para qualquer coisa, tanto qualquer recurso, material ou espiritual. Nas próximas, então, a parábola diz assim, por exemplo, se um pai abandona uma família, o filho mais velho assume a responsabilidade ou a mãe cuida. O pai perdeu a oportunidade do talento da convivência. Essas pessoas, elas assumem a responsabilidade porque elas têm mais condição espiritual. Então, quem tem mais condição espiritual, assume a responsabilidade do outro, angariando para as encarnações futuras. Nós estamos hoje sempre plantando para colher depois. Então, hoje, nós somos o melhor do que nós somos. Não tem uma receita assim, hoje eu sou o melhor. Então, como Glória Mantovani, o que eu recebi? Que ferramenta que eu recebi para me trabalhar em mim, como espírito imortal, como esses que fizeram? Então, nós temos muitos exemplos. A parábola diz: aquele que não aproveitou as oportunidades em sua existência, que desperdiçou, que fez mau uso, para o seu próprio bem, lhe será tirado nas encarnações futuras. Por isso que nós vemos tanta diferença entre nós e nós não compreendemos. Mas se nós buscarmos no Evangelho de Jesus, se nós buscarmos dentro da doutrina, essa doutrina bendita que nos traz as explicações, o entendimento que Cristo nos veio dizer de amor, mas o Cristo falou, nós temos que nos esforçar. A vida de Cristo, muita gente fala, eu não sou Jesus. Nós não podemos ainda, nas nossas condições, trabalhar para Jesus, mas nós podemos trabalhar com Jesus, oferecendo aquilo que nós temos de melhor. Nós somos trigo nas mãos de Deus, nós somos trigo de luz. E Eurípides Formiga, ele, esse poeta espírita, ele vem através da psicografia de Carlos Bacelli nos dizer assim: meu irmão, pegue a charrua do espiritismo cristão, trabalhando sem cessar a gleba do coração. Cultiva dentro de ti as sementes da bondade, regadas com tua fé no suor da caridade. Que o egoísmo, erva daninha, não comprometa a lavoura que Jesus junto contigo entesoura. No labor cotidiano, ara e semeia com calma, fazendo ao solo do mundo florescer a própria alma. Sejas como a terra fértil, que o pão da vida produz, transformando-te em celeiro, em trigo, nesse celeiro do excelso. Eu me confundi, eu vou continuar esse aqui. Sejas como a terra fértil, que o pão da vida produz, transformando-te em celeiro do excelso trigo da luz. Então, que nós lembremos desse que leva o nome da casa, desta casa de amor fraterno, Manuel Viana de Carvalho, que dizia que o campo é vasto, que o trabalho é árduo, que nós temos que nos esforçar, porque o nosso compromisso é com Jesus. Então, que nós possamos nos esforçar e trabalhar com as ferramentas que nós temos hoje, para sermos amanhã melhores do que hoje somos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos sentir esse amor em nossos corações a cada dia. E ao pegar no trabalho árduo, vamos nos esforçar e vamos ter certeza, estamos aqui uns para ajudar os outros. Que Jesus nos abençoe, assim seja.